Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos começar uma nova aula bem bacana, bem bonitinha mesmo, gente. Quando terminei de desenhar esses porquinhos aqui, eu amei. O tema de hoje, então, é casal de porquinhos. Nós temos aqui a menina e o menino, né? Estão no estilo praia, gente, tá como eu aqui, toda queimada, toda pretinha, né? Torradinha do sol. Então, os porquinhos aqui também, olha, estão com maiô, água de coco, né? Florzinha na cabecinha. Ó, o menininho também, que gracinha, com um chapéuzinho também, de maiô. Olha que diferente, né? Então, espero que vocês tenham uma boa aula, que vocês aproveitem bastante, né? E vamos pintar nosso avental. Continuo no tema aqui de kit de cozinhas. Esse aqui é um avental muito fofinho, tá? Então, eu vou separar as tintas aqui para a gente começar pelo fundo. Sabem que eu sempre começo pelo que está por trás. Então, nós vamos começar com um esfumado aqui atrás dos porquinhos. Então, vamos lá. Separei aqui o rosa bebê, bem suavezinho, tá, gente? Bem clarinho mesmo. E o clareador. Pincel pituá. E nós vamos umedecer por partes em volta. Eu sempre começo do lado esquerdo, né? É que eu sou canhota, né, gente? Então, o hábito é começar por esse sentido aqui. Mas vocês podem começar por outro porquinho, não tem problema, tá? Umedece com o clareador, esfuma bem, ó, por partes. Aí vem com o rosa bebê. Cuidado para não borrar o porquinho, tá? Quer dizer, essa aqui é a porquinha. E esfuma. É gostoso de fazer essa parte porque nós estamos com cores assim bem clarinhas, né? Então não é perigoso. Usa sempre o clareador para esticar o esfumado, tá? Eu vou fazer em volta dos porquinhos aqui do nosso projeto, somente com rosa bebê. Aqui em volta, ó, se você achar que vai borrar, vai com um pincel menor nos detalhes, né, nos cantinhos, pega um pincel cortado e lixado, mas eu mesma vou com pituá aqui, tá bom? Então, vamos lá? Pronto, gente, o fundo aqui em volta, prontinho, né? E nós vamos começar pela porquinha. Eu decidi fazer o casal com cores diferentes. A porquinha eu separei salmão bebê, tijolo, pink e branco, tá? Então, pincel número 6. Deixa eu dar uma outra dica antes de começar a aula, gente. Olha o que eu aprontei com os meus queridinhos. Aqui, ó. Gente, eles estavam tudo no toco. Sabe quando o pincel tá velho, que não tem mais como usar? Mas eu fiquei com muita dó de jogar fora, porque realmente eles me acompanham muito. Cortado, lixado, né?
Aí ontem, gente, eu peguei uma tesoura e cortei a virola. Olha só as ideias. Cortei aqui esse metal virola aqui próximo dos pelinhos, tá? Essa parte de metal eu cortei, porque ó, tá vendo a marca? Não sei se vocês conseguem ver. Tava mais ou menos aqui, ó, né? O metal. Cortei o metal, tirei em volta e olha como os meus pincéis velhinhos cresceram. Olha, gente, que legal, né? Então, de repente, você tem aí um pincel que você gosta muito, mas já tá muito velhinho, não dá mais para usar. Experimenta cortar a parte aqui do metal, da virola dos pincéis, que você vai ter aí por mais uns 3 meses, né? Então, fiquei muito feliz de ter salvado os meus queridinhos. Então, pega um pincel aí cortado, lixado. Esse é tigre, tá? E vamos pintar. Vamos começar por onde? Começar pela porquinha mesmo. São lindos, né? Então, com o salmão bebê, nós vamos preencher tinta direto, tá, gente? Tinta direto, não precisa passar aquarela, umedecer, né? É ir direto com a tinta mesmo, preenchendo bem a trama do tecido, ó. Então, eu vou fazer em toda a carinha da nossa porquinha aí, né? Com o salmão bebê. Preencher bem. Depois nós vamos voltar aqui fazendo as bochechinhas com pink. Vamos sombrear em volta das manchinhas aqui com o tijolo. E as manchinhas mesmo eu vou separar uma tonalidade mais escurinha para ela. Tá bom? Então, a princípio, só salmão bebê. Inclusive, você pode também passar aqui no pescoço, nos bracinhos, tá vendo? Mas não cobre as manchinhas, tá? Ó que perna gorda. Coisa fofa. Então, aqui também, ó, pode cobrir tudo. Não vou mexer por enquanto com o fundo do porquinho, porque ele vai ser de outra cor, que eu ainda não decidi, mas vai ser de outra cor, tá? Então, vamos lá passar salmão bebê em todas essas partes que eu mostrei para vocês, tá bom? Pronto, meninas, eu já preenchi tudo, toda a parte de corpinho, né? Opa, com o salmão bebê. Comecei aqui a sombrear perninhas, né? As perninhas gorduchinhas, mas eu quero passar uma dica para vocês muito importante nesse verão. Eu fiquei desesperada ontem, gente, porque tá muito quente. As tintas estão secando muito rápido. Você não consegue nem preencher sequer o fundo, que não penetra a tinta de tanto calor mesmo. Aqui em São Paulo tá um forno, gente. Eu acho que em outras cidades também vocês devem estar sofrendo, né? E no desespero, o que eu fiz? Porque normalmente eu uso só clareador para esfumar por trás dos projetos, né? Mas o desespero faz a gente testar outras formas também de trabalhar, né? Aqui eu tenho, gente, nessa tampinha, diluente têxtil, tá? Só o diluente. Não é esse aqui, ó. Né? Não é
a misturinha que a gente faz para afinar a tinta. É o diluente mesmo, porque no próprio fabricante aqui atrás, ó, ele fala que a tinta retarda a secagem, tal, indicado para diluir a tinta e também para retardar a secagem do fundo. Então eu comecei a preencher aqui com salmão bebê e não ia, gente, não ia, não tinha jeito. Aí eu desligava o ventilador, aí eu ficava passando mal. Falei, gente do céu, como é que eu vou pintar esse módulo nesse calor desse jeito? Aí o que eu fiz? Com o diluente puro, sem misturar com aquarela silk, purinho, do jeito que vocês compram, vocês vão aplicar o diluente por partes junto com o salmão bebê. Ou seja, você vai preencher um pedacinho. Esse aqui é a orelha, né? Vamos imaginar que ela não está pintada. Então, passa o diluente nessa parte, vem com salmão bebê e preenche. Ai, gente, que alívio! Cobriu todos os buraquinhos, né? E foi mais rápido o preenchimento do fundo. E não ficou aquela tinta parada, sabe? Ficou assim bem mais lisinho e bem preenchido. Então eu preenchi o resto, né, o corpo, tudo desse jeitinho, passando um pouco do diluente, né, por partes, porque se você passa em tudo também pode secar. Então passa uma parte e vem com salmão bebê. Terminou lá embaixo, já começa a sombra com tijolo. Eu estava comentando com uma aluna ontem dessa dica, assim como a dica do pincel que eu falei para vocês, né, de reaproveitar aqui as cerdas. E ela amou. Ela falou, nossa, professora, mas você é muito inteligente. Eu falei, não, eu não sou inteligente. É o desespero que faz a gente buscar uma saída para poder pintar, né? Então, fica valendo aí para vocês essa dica especial, muito bacana. Já falei no grupo para assistir esse vídeo do casal de porquinhos, que eu ia passar 2 dicas importantes do pincel, né, da reaproveitar mais as cerdas do pincel, e também como preencher o fundo de um projeto, que nem aqui nós ainda não mexemos, né? Quando vocês forem preencher, do mesmo jeito, vai passar o diluente, ó, ele é transparente, passou, aí já vem com a cor pedida. Então, olha só, fica umidozinho o fundo e aceita super bem a tinta e não sai quando lava, né? Porque, de repente, o clareador, por exemplo, eu já não passaria. Porque o clareador já fala, né, que ele clareia. Então, ele abaixa a tonalidade da tinta. Aí vai ficar assim, quando lavar, vai ficar um pano assim meio desbotado. Eu não gosto, eu gosto de usar tinta mesmo, direto do tecido. Mas o diluente ajuda a retardar a secagem nesse verãozão aí. E a gente vai conseguir trabalhar. Bom, então vamos lá. Tudo aqui, toda essa parte, nossa, tá seco já, tá, gente? Com certeza tá seco, porque eu dei uma parada e tal. Mas o ideal seria que eu tivesse preenchido com o diluente e o salmão bebê e já na sequência sombrear. Mas quem disse que eu aguentei o calor, gente? Nesse estúdio com um monte de luzes, né? Aí eu fugi mesmo. Bom, então vamos lá. Com o tijolo, ele tá um pouco diluído também, tá? Com a nossa misturinha lá para a tinta correr. Nós vamos sombrear por trás das manchinhas. Ainda tô rouca, né, gente? Mas já. Mais alguns dias, essa gripe, ela gruda na gente e não sai, sabe? É uma coisa apavorante. Mas, pelo menos, graças a Deus, não é Covid, né? É aquela gripona mesmo,
bem parecida com a Covid, mas não é Covid, não. Mas a sensação é muito ruim. As alunas no grupo, a Val, né? Comentando que a família, que ela, a família, todos gripados. Eu acho que é uma crise mundial, né? Todo mundo com essa gripe horrorosa. Bom, passou aqui essa sombra e você pode seguir, ó. Vai sombreando tudo por trás das manchinhas. Não deixa assim, como eu coloquei, parada a tinta de maneira alguma. Você passa. Se houver necessidade, ó, volta aqui com o salmão bebê e espalha. Mas não deixa a porquinha ficar muito escura, não, tá? Eu quero ela mais clarinha e o menino, sim, mais escurinho. Tá? Ó, dá uma espalhadinha aí para não ficar grosseiro o acabamento, as sombras, né? Então, vem por trás da manchinha, vai sombreando, esfumando. Saiu muito ou manchou muito, volta com um pouquinho de salmão bebê. E esse diluente, gente, eu só usei realmente para preencher o fundo, tá? Eu não tô usando para acabamento, não. Só foi uma estratégia de desespero aí para a gente poder vencer esse verão, que tá muito quente, né? Ó, vem com salmão bebê e aos pouquinhos você vai dando vida, né? Bichinha, né? É uma porquinha, é uma bichinha. Mas é um bichinho, né? Aí vem por trás. Aqui é um hibiscozinho, uma florzinha. Vem por baixo também. Escurece. Pouquinha tinta, tá, gente? E ainda está aquarelada. Ela não está grossa, não. Senão nós vamos ficar patinando aqui e não vamos conseguir espalhar. Em volta dos olhinhos aqui embaixo e aqui deste lado e deste lado aqui também, né? Esses dois lados aqui. E esfuma. Nada de deixar a tinta parada. Aí, quando a gente terminar o tijolo, essas sombras aqui, aí nós vamos com branco, depois de terminar, tá, gente? Tem que continuar aqui, por trás do focinho, né? Por trás das manchinhas, tem que continuar com esse tijolo aí. Aí depois, com branco, eu sempre levo a tinta no cantinho do pincel. E nós vamos iluminar aqui em cima. Embaixo do olhinho. Quando você clareia a parte de baixo, assim, dos olhos, na bochecha, rejuvenesce, né? É que nem a gente. Ai, gente, é que nem a gente mesmo. Né? Pra tirar olheiras, deixar o rosto mais iluminado. Aí, já que você está aqui, já vem com um rosa chá, um pink. Eu tô com um pink que já ficou daí dos outros bichos. E tira o excesso do pink, porque ele é escuro, ele é forte, né, gente? Misturei com um pouquinho de branco. E pode fazer
as bochechas. Aqui também desse lado, tá? Dos dois ladinhos. Não deixa parada a tinta. Esfuma. Um pouco mais de branco aqui, para não estragar a maquiagem, né? A maquiagem da nossa porquinha. E vamos seguindo adiante, gente, do mesmo jeitinho. Por trás. Ai, foi muita tinta, né? Por trás aqui do focinho, mais escurinho. Esfuma a tinta para não ficar parada. Por trás das manchinhas. É bem gostosinho de fazer, gente, porque já tá tudo prontinho o fundo, bem preenchido. Então agora é só sombrear, iluminar e fazer bochechas. Tá? Se vê uma manchinha, volta com salmão. Tudo é carinho, né? Ah, não é flor, vamos fazer de qualquer... Não vai fazer de qualquer jeito, não. Vamos fazer com bastante capricho, porque a diferença da concorrência está no capricho das peças que vocês pintam. Tá bom? Então eu vou fazer aqui também essa parte de baixo da orelhinha aqui, né? Com o tijolo. Atrás aqui da boquinha. E depois iluminar com branco. Eu fiz aqui as perninhas gorduchas. Olha que fofa. Né? Ó, sombreei por trás das manchas. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, tanto no pescocinho, como aqui nesse braço, ó. Vamos sombrear por trás das manchas, né? Aqui no meio iluminar. Então vai com carinho, que ela é muito boa, muito gostosinha de pintar, sabe? As tintas são suaves, então fica muito legal. Eu vou deixar a pele dessa pronta. Aí nós vamos fazer a pele do outro. Assim, em termos de peles, tudo vai ficar preenchido, né? Mas eu já falo com vocês. Deixa eu só terminar aqui a porquinha. Aí já vamos pro outro. Agora, deixa eu só terminar aqui as manchinhas. Aí já vamos pro porquinho. Eu gostei desse tom aqui, que é o marrom café. Ele é mais suave que o marrom, né? Aí a gente usa marrom no outro bichinho, ó. Então eu vou passar em todas as manchinhas o marrom café. Continuo com o pincel número 4. E aí, quando secar essas manchinhas, eu vou dar uma leve escurecidinha nelas, né, com um marrom mais escuro. Ó, tudo que é manchinha, ó. Tem manchinha para todo lado aqui, ó. Manchinhas, né? Então, vocês podem preencher tranquilamente. Aí, eu separei o rústico para escurecer um pouquinho as manchinhas. Ó, só de um ladinho, não precisa passar tudo de novo, não, ó. Eu vim aqui só uma beiradinha, aqui também,
Cuidado, tira o excesso do rústico e escurece um pouquinho, ó, fica bem bonitinho. Em todas as manchinhas, tá? Pode escurecer um pouco. E finalmente vamos preencher a pele do menino, do porquinho, né? Agora nós vamos preencher o porquinho, né? Separei uma cor bem diferente aqui, hein, gente? Quer ver? Até para mim gravar, castanho claro. Olha que legal. Vamos deixar ele um pouquinho mais escurinho do que a menina, né? Então, tenho aqui o diluente e o castanho claro, né? Depois nós vamos escurecer um pouquinho mais, vamos fazer as bochechas, iluminar. Então, para ficar bem marcadinho aí para vocês nunca esquecerem. Com o diluente, você vai passar por partes, né? Eu vou passar nessa parte aqui, ó. Fica até meio manchadinho, mas não tem problema não, tá bom? Porque a tinta cobre. Aqui eu já tinha passado, só para demonstrar para vocês, né? E aí passou, esfumou essa parte aqui, ó. Já ajuda a preencher, né? Aí vem com esse castanho e preenche o fundo. Tá vendo como é muito mais fácil, gente, preencher sobre o diluente têxtil. Ele vai ajudar aí vocês. A tinta não vai secar rápido, porque ele retarda a secagem. Né? Vai dar tempo para encher todo o porquinho com esse castanho. Olha que fácil que é, gente, para preencher. Sinceramente, em tantos anos de carreira, eu nunca pintei dessa forma. Porque a tinta sempre espalhou muito bem, né? Mas, gente, que calor é esse, meu Deus? Não é verdade? A gente também tem que se virar, né? Vamos parar de pintar? Não, né? Então, vamos seguir dessa forma. Aqui também, ó, tudo castanho. Todo porquinho. Os bracinhos, perninhas gordinhas também. Tudo com essa cor aqui, tá, gente? Castanho claro. E sempre umedecendo. Terminou, ó, ainda falta para mim aqui, ó. Aproveitar a umidade, né? Aí terminou o espaço que você preencheu com diluente. Aí vem com mais diluente nessa outra parte. Pode passar tudo. Umedece e depois volta com a tinta preenchendo. Isso nós vamos fazer em todo o corpinho dele, tá bom? Olha que torradinho ele ficou, gente, um porquinho torradinho. Esse tá da minha cor aqui, acho que foi para a praia também. Então, ainda tá um pouco úmido, deu tempo eu pintar até aqui embaixo. E agora nós vamos voltar com as sombras. Escolhi o marrom, ó. O marrom
Você aplica por trás, vai limpando o pincel. Invadiu muito, volta com um pouquinho do castanho, né? A intenção é deixar um pouquinho mais escurinho. Eu aquarelei um pouco o meu marrom para conseguir fazer as sombras. Então, eu vou fazer do mesmo jeito que o outro porquinho, né? Que a outra porquinha lá. Em volta das manchinhas marrom. E depois nós vamos iluminar. Tô em dúvida ainda se ilumino com branco ou se ilumino com areia. Vamos ver. Vamos primeiro por etapas. Primeiro sombrear. E depois fazer bochechas, iluminar, né? Não vai escurecendo tudo, ó. Em alguns lugares. Embaixo aqui do chapéuzinho. Aqui por trás. Dá a impressão que eu perdi todo o risco, né? A impressão que dá assim. Mas não, tá tudo aqui, tá, gente? Não se preocupem com a cor que nós estamos usando, que dá a impressão que cobre tudo o risco do carbono. Mas não cobre, não. Eu tô vendo tudo aqui, tá tudo aqui. Não perdi nada, tá bom? Ó, escurecemos em volta dos olhos, aqui também, né? Exatamente como a porquinha. A outra orelha também aqui embaixo, mais escurinho. Ainda tá muito úmido, não aceita a tinta. O ponto que tá aqui, ó, não é muito úmido, não. Ele tá assim, quase seco, mas dá para trabalhar tranquilamente, tá? Aqui por baixo da boquinha, por trás do focinho, sempre esfumando para não ficar parada a tinta. Aqui também, né? E aí, quando você terminar de sombrear, aí sim dá pra gente iluminar. A minha alegria, gente, aqui, com esse calor, ele está todo bem preenchido. Não aparece trama do tecido. Tá bem preenchidinho mesmo. Ó, então, sombreou tudo, né? Vem aqui por baixo da orelha, por trás da manchinha. E escurece com marrom. Deixa eu ver se fica bom a areia, gente. Senão a gente já vai pro branco, tá? Vamos fazer aqui uma experiência ao vivo. Eu não estou copiando, né? Se eu tivesse uma referência, muito bom. Eu ia olhar a referência, mas eu não tenho. Então, eu tenho que criar as cores, né? Vamos ver. Se o areia fica bom, senão a gente segue com branco. Mas dá sim, gente, olha.
fica legal. Pois se houver necessidade, a gente coloca o branco, né? Assim não fica tão cheguei, né? O branco é bem forte, parece que o preto é forte, mas o branco também, são duas cores determinantes, né? Ó, e vai puxando. Esfumando, diminuindo um pouco, né? Esse tom castanho. Ilumina embaixo dos olhinhos. Vocês podem fazer os seus porquinhos nas cores que vocês quiserem, viu, gente? Eu quero mudar um pouco, por isso que eu mudei a cor do porco. Mas, se de repente você quiser fazer todos clarinhos, né? Porque porco tem de tudo que é cor, não é verdade? Só entrar no Google aí, vocês podem checar manchados, preto, cinza. Nossa, gente, tem porco de tudo que é cor. É que os filhotinhos assim mais clarinhos, igual a porquinha, são muito bonitinhos, né? Dá até dó de pensar que eles vão crescer e vão servir de alimento. Eles são muito fofos. Ó, tá vendo? Deu certo o areia. Aí já aproveita que tá úmido essa parte aqui e vem com um pouquinho do pink, né? Ou do rosa chá. E já faz as bochechas. Quando eu terminar esse porquinho marronzinho aqui, aí nós vamos fazer os olhinhos dos dois, patinhas. Aí, ó, ficou um rosinha. E vai trabalhando, tá, gente? Ah, tem a boca que precisa fazer, a linguinha dele, tem bastante detalhes. Ó, passa, mas não deixa a tinta parada. Esfuma para dentro. E pode ir fazendo a luz seca, que é acentuar mais as luzes, né? Do lado de cá, do mesmo jeito, tá, gente? Deixa eu pôr um branquinho aqui aqui próximo à bochecha. Um fundinho de luz também, né? Na porquinha também, tá? Tem que pôr aqui um fundinho de luz. Porque depois a gente faz uma pintinha aqui bem no centro, aí fica uma bochecha iluminada, né? Fica bonitinho. Tá, gente? Não tem dúvida não, né? Nós vamos fazer na cabecinha, nos bracinhos, nas perninhas, do mesmo jeito. Sombrear com marrom, né? E iluminar com um pouquinho de areia e branco. As manchas, vamos ver se o rústico direto fica bom.
Vamos só checar aqui se... Só rústico, direto. Acho que fica bom, sim. Fica mais escurinho do que as manchinhas da porquinha, né? Então, pode preencher com o rústico todas as manchinhas. Comecei aqui, gente, a contornar, né? Fazer os detalhes aqui com o pincel zerinho e tijolo. As perninhas, tudo contornado. Mas pode fazer os contornos por último, porque eu sou um pouco ansiosa, quero ver como é que fica, né? E o menino, eu vou contornar com marrom. Mas, por enquanto, vamos para os olhinhos e aos poucos a gente chega lá. Fiz uma pesquisa no Google e escrevi lá porquinhos cores de olhos de porquinhos. Nossa, gente, vocês sabiam que porquinho tem, porco de verdade, tem olho de cinza, preto, mel, azul e verde. Eu fiquei assim, falei, meu Deus, que porco chique, meu Deus do céu, com uns olhos tudo chiquetoso. Quem dera eu ter um olho azul, né? Pretinho e olhe lá. Bom, então eu separei para a gente fazer os olhos, o branco, azul inverno e preto. Então, essa parte externa aqui do olhinho, pincel número 2, tá? Você pode passar branco. E aqui também. Certo? O branco é sempre a primeira cor que eu coloco nos olhos. Se você tiver medo, ontem eu estava conversando com uma outra aluna, que ela morre de medo de olhinho, de fazer olhinho, né? E eu passei uma dica para ela muito legal. Antes de começar a preencher os olhos, contorna primeiro. Faz todo o contorno com pincel zerinho, os cílios não, o olho mesmo, né? Contorna com preto, deixa secar e depois preenche. É uma estratégia que não falha, gente, porque não você marcando o olho, não tem como você pintar fora fora da tinta, né? Tá? Mas aqui, olha, é tranquilo, gente, dá para ver o risco muito bem, porque é importante que um olho fique igual ao outro. Às vezes a gente faz um pequenininho de um lado da carinha e outro grandão, fica assim, esquisito, né? Parece que tá vesga, sei lá. Então, fica valendo aí essa dica para vocês. E aqui, então, é só preencher com branco. Faz uma misturinha do azul inverno com branco, para ele ficar mais suavezinho. E preenche essa parte aqui, ó. Ah, você não tem, né? Azul inverno? Pode ser o azul Caribe, é lindo também. Fica lindo. Então, aí coloca o azul inverno e a pupila preto. Não tem, assim, preocupação e medo que não vai dar certo o meu olho. Tá, sim, gente. Só você preencher com carinho. Primeiro branco, depois a misturinha de azul inverno com branco e por último a pupila com preto. Então, a nível de produção, tem muito porco aqui, né? A nível de produção, pode fazer todas as partes brancas, todas as partes azul inverno e depois, por último, as pupilas. Eu vou fazer do mesmo jeito no porquinho marronzinho.
porque eles são da mesma espécie e tal, né? Da mesma família, então tem olhos azuis. Vou preencher aqui com carinho. Vai com o seu pincelzinho bem cortadinho, número 2, que dá certo. Vou fazer o outro do mesmo jeitinho, vou aguardar a secagem, retocar com mais branco e azul inverno para ficar bem feitinho. E por último, os cílios com preto mesmo. Pode ser o rústico, se você não quiser fazer cílios com preto, pode ser o rústico, que é bem escurinho também, sem problema, tá bom? Então vamos lá? Deixa eu explicar para vocês os olhinhos, né? Como eu falei, os dois, azul inverno, um branco, aqui branco, preto, as luzes com o cabo do pincel com branco também, ó. E no marronzinho, no porquinho também, ó. Azul inverno, luzes com branco, preto aqui, branco. Segue bem direitinho o risco para vocês não deformarem os olhinhos, tá? Os contornos com tijolo, pincel zerinho bem fininho, uma dica para vocês. Eu gosto muito, sempre falei, sempre falo nos vídeos, né? Sobre o pincel zerinho. Eu gosto muito daquele pincel, gente, de decoração de unhas. Vende em perfumarias, né? Em lojas de perfumarias assim. Fica ali perto dos esmalte e tal, que é para decorar unhas. Eles são tudo baixina, tudo chinês, mas eles são bem fininhos, então ajuda bastante, tá? Então, de repente, você tem aí dificuldade em fazer pelinhos, cabelinhos, cílios, contornos, o segredo tá no pincel. E também a tinta aquarelada. Sempre que você for fazer contorno, seja com preto ou qualquer cor, vocês têm que diluir a tinta na nossa misturinha lá de aquarela silk com diluente têxtil, para deixar a tinta bem fininha, tá? Bom, então vamos seguir pelo maiô. Vamos... a linguinha aqui, ó, a boquinha, não, é a língua mesmo. Pink com a bolinha branca, tá? Bolinhas brancas nas bochechas. O mesmo eu fiz aqui. E agora nós vamos pintar as roupinhas. Começar pela porquinha aqui. Então, eu separei, é um maiô listrado. Ah, queria eu estar de maiô, gente, nesse calorzão, a porquinha que tá se divertindo aí. Apesar que eu liguei o ar-condicionado, porque eu não tava aguentando, gente. Eu fujo um pouco do ar-condicionado por causa da voz, né? Mas tá muito quente. Então, vamos botar o maiô aqui na porca. Ele é listrado, essa parte aqui, ó. E tem um babadinho que a gente pode fazer em amarelo, não sei, vamos pensar. Então, a primeira preocupação é preencher o maiô. Então, separei o pink, para combinar com as flores aqui do avental. Inclusive, aqui na cabecinha dela, tem uma flor aqui, um hibisco pink também, que depois a gente vai fazer, ok? Então, observa bem o desenho do maiô, para vocês não errarem, tá? Aqui a manguinha, depois eu faço, aqui ó, pink. Então, nós vamos fazer listras pink e listras brancas. Então, vai ficar, né?
Aqui pink, depois aqui branco, pink. Mas preenche primeiro tudo com pink, as listras que são pink, né? Cor de rosa. Aí depois a gente preenche as listras brancas. Para fazer o acabamento das listras, eu separei aqui o cinza lunar, já misturadinho com branco. Então, ele fica assim mais clarinho, tá? Para dar sombra nas listras brancas. Ó, vem no cantinho aqui. E estica a tinta. Só nas laterais, tá? Vem aqui só um pouquinho. E puxa. Uma bobagem, né, gente? Mas dá movimento na pintura. Fundos, sombras e luzes, é tudo de bom. E na listra pink, com púrpura, podemos escurecer. Cuidado que é tudo muito pequeno, então... Não, até que ela não tá pequena, mas os detalhes são menores, né? Então, vai com o pincel número 2. Então, dá uma sombreadinha. Dá para vocês perceberem? Ó, só nos cantinhos. Aqui por baixo do coco, ó. Ah, o canudinho também passei pink no canudinho aqui do coco. E já vou preencher aquela florzinha lá na cabecinha dela também com rosa escuro e púrpura. Assim a gente vai ganhando tempo, né? Quando estamos pintando uma determinada cor, já aproveita e vê se tem mais alguma coisa para pintar, para não ter que ficar toda hora abrindo e fechando tampas, né? Tá bom, gente? Aqui. Aqui por dentro, ó. E com um pouquinho só de branco, nós vamos fazer uma luzinha seca no meio das listras, tá? Deixa eu limpar aqui meu pincel. Então, fundo pink, sombra com púrpura e luz seca com branco, ó, porque tá tudo sequinho, você leva só um pouquinho de tinta, né? E ilumina. Canudinho também. Vem aqui por cima, ó. Ilumina. Depois a gente contorna com o próprio púrpura, para ficar tudo bem feitinho. E os detalhes desse maiô, deixa eu ver aqui, separar a tinta. Separei o verde kiwi e o verde seco, pra gente pintar os detalhes aqui, os babadinhos. Aqui é um babadinho, né? Um maiô todo frufruzinho aqui, todo franzidinho. Então, você vai preenchendo já com as duas cores. Aqui
a parte de cima do babadinho. O verde kiwi, que é mais clarinho. E a parte de baixo, o verde seco. É só seguir o risco, hein? Não tem segredos. E vai descendo. Aqui também eu tenho que preencher, tá? E aqui também, ó. Verde seco por baixo do babado. Fica mais escurinho. E aqui na parte de cima nós vamos intercalar. Deixa eu terminar aqui. E a parte de cima, não precisa nem lavar o pincel, só limpar mesmo um paninho aí. Aí nós vamos fazendo as listras, o franzido, melhor franzido. O franzidinho do maiô com verde kiwi. Aí depois vamos fazer umas luzes também, né? Aí esse aqui já é um pouquinho mais escuro. Vocês estão gostando de pintar bichinhos? Eu acho muito diferente para mim, viu, gente? É sempre uma experiência nova esses bichinhos, né? Até que esses estão grandes. Os bichinhos das fraldas do módulo do ano passado eram pequenininhos, né? Ó, aí vai intercalando. Um escuro, um mais claro, um escuro, mais claro, até o finzinho. Deixa eu explicar para vocês o acabamento aqui da florzinha, né? Passei o pink, aguardei um pouquinho a secagem, com púrpura, sombras, e depois um pouquinho de branco, só uma luzinha seca para iluminar. Contornei com púrpura, né? Tem um pistilozinho aqui, ó, com sépia, com bolinhas amarelo ouro, né? A folhinha da mesma cor do maiô, então ficou verde kiwi, com um pouquinho do verde seco, né? E aí eu vou fazer agora a roupinha do outro porquinho, porque aí nós depois finalizamos os pezinhos, mãozinhas, o coco, né? Vamos deixar todas as roupinhas prontinhas. Então, para esse outro maiô do porquinho, essa parte aqui, vamos começar por essa parte aqui de dentro, né? Eu vou passar branco, sombrear com azul Caribe, né? Porque ele é menininho, então vamos puxar para os tons azuis aqui. E eu tenho aqui um stencil, gente, é bem simples, é um stencil xadrez, pode ser listrado, pode ser de bolinha, que eu vou decorar esse maiô aqui, essa parte de dentro. Mas primeiro vamos pintar. Vamos pintar, não se esqueçam de umedecer com o diluente, né, que eu ensinei para vocês, para deixar a superfície mais lisinha e úmida. Então, passa uma demão do diluente
espalha, né, ó, é bem rapidinho. Aí, sim, fazer até aqui, né? Aí, sim, nós vamos pintar com branco, ó que lisinho, né? Fica gostoso de pintar. Então, nós vamos passar branco em todo esse maiozinho aqui, né? Essa roupinha dele. Aí, depois, nós vamos sombrear com azul Caribe e fazer o xadrez com stencil ou bolinha, o que você tiver aí, né? De repente, você tem um stencil bonitinho aí, aproveita e decora as roupinhas, pode até decorar da menina também, de repente, umas bolinhas, né? Eu adoro bolinhas. Então, eu vou passar branco em tudo e já vamos sombrear. Todo branquinho, né? Ainda tá um pouco úmido. Com azul Caribe no cantinho do pincel, nós vamos sombrear por baixo aqui do coletinho. Tá vendo que tem um colete? É, porquinho todo moderninho, hein? Tem um coletinho. Então, por baixo aqui, ó, das mãozinhas, aliás, do bracinho e do colete, pode sombrear. Não deixa parado, esfuma a tinta, né? Os botões também eu não cobri. Depois a gente escolhe uma cor bem bonitinha. Então, eu vou terminar aqui de sombrear. Vou aguardar um pouquinho a secagem, porque tá bem úmido, né? O diluente têxtil, ele atrasa, retarda um pouco a secagem. Por causa do calor aqui é ótimo, né? Então, eu vou esperar um pouquinho só a secagem pra gente fazer o xadrez com stencil. Enquanto eu aguardei a secagem aqui, né? Eu pintei também o chapéuzinho com branco e o azul Caribe. Tem uma fitinha aqui que depois a gente pinta. Posiciona o seu stencil, coloca uma fita crepe para ele não se mover. E com pincel pituá, ou um menor, pode ser também, né? Movimento circular, nós vamos preencher os quadradinhos aqui, ó. Eu tô indo só sobre o maiô, né? Que a parte de cima eu já não estou pintando. Então, vai com cuidado e vai preenchendo. Olha que bonitinho, fica bem suave, tá? Bem suave mesmo. Então, eu vou terminar todo aqui os quadradinhos pra gente preencher depois o coletinho e terminar a roupinha dele, né? Aproveitei e já pintei aqui os botões com o verde seco e uma isca de branquinho aqui embaixo, tá? O coletinho, vamos fazer com verde kiwi, que ele é menino, né? Então, a gente tem que puxar para uns tons verde, amarelo, azul, né? As cores de menininho. E também para combinar com o babadinho aqui do maiô da menina. Nas bordas,
Pode colocar um pouquinho de branco na mesma pincelada, tá? Para ficar mais suave e já fazer o acabamento. Kiwi com branco, tá? Então, eu vou preencher todo o coletinho dele aqui. Vem até aqui em cima. Tem um lacinho aqui, né? Vamos preencher tudo. O outro lado também. Esse detalhe do viés pode ser de outra cor, né? O decote também. Vamos só pintar essa base aqui, essa parte. Agora, nós vamos pintar os babadinhos aqui da roupinha, né? Então, a parte clara, você pode passar o melão. Eu nem tô usando diluente, gente, porque é um pedaço pequenininho, né? Então, deixa para usar o diluente em partes assim, maiores, né? Que é mais difícil o preenchimento. Mas assim, pequenininho, ó, não precisa umedecer não, vai direto com a tinta. Então, melão ou amarelo ouro, né? As partes mais clarinhas. E para as partes mais escuras, o amarelo de cádmio. Assim a gente faz um contraste bem alegre de verde, azul e amarelo. Aqui eu contornei o coletinho dele com um verde seco, tá? Por isso que deu esse destaque assim bonitinho em volta. Fica legal, né? Os botões também, coloquei uns furinhos com preto. Tudo a gente tem que ir trabalhando, tá? Então eu vou preencher aqui todo babadinho, depois vamos dar uma suave escurecidinha e iluminar com branquinho mesmo, tá? Ó, aqui, cádmio, que não precisa nem lavar pincel, tá, gente? Tô com o pincel número 2. Aqui, melão. E o lacinho também eu pretendo fazer amarelinho. O que vocês acham? O lacinho aqui, ó. Vai ficar bem charmosinho, né? Agora, com tijolo, nós vamos aqui por trás e escurecer um pouquinho mais por baixo, né? E por cima nós vamos iluminar com branco. Inclusive aqui, nos detalhes do colete, amarelo, o melão, né? Melão. E aqui nos cantinhos cádmio, com sombra do tijolo. Um outro babadinho também, esse daqui, né? Bracinhos. E com branco, nós vamos fazer as luzes sobre o melão. Mas com cuidado, tá, gente? Para não ficar muito esbranquiçado. É só um toquezinho de luz nas bordinhas, ó. Que fica bonitinho. Pincelzinho número 2, né? Aí dá pra caprichar. O lacinho também, do mesmo jeitinho. Melão com cádmio. Um pouquinho de sombra do tijolo, né? E luzes com branco. Bem simples. Ó, um branquinho aqui. Outro
outro aqui no decote. Já dá vida, né? Aqui no meio. Aí eu vou separar as cores pra gente preencher o coco, tá na mãozinha da menina, e também as patinhas, né? Aqui vem com a luz. Pode contornar com o rústico, né? Pra ficar rústico não. Gente, essa gripe me deixou até desorientada, você acredita? Não é rústico, é tijolo. Oh, meu Deus. Ai, deixa a cabeça da gente pesada e, ao mesmo tempo, aérea. Quem passou por isso, ou está passando por essa fase de gripe aí, Covid, gente, é muito ruim, viu? É uma luta diária para a gente vencer esse mal-estar. Mas eu não desisto, viu? Tô aqui com vocês, não importa se a voz tá rouca, não é? Se o ouvido dói, se a garganta dói, a gente tem que lutar. E deixa eu pegar aqui então as tintas do coco e das patinhas. Esse coquinho aqui, eu separei siena natural, marrom, branco e um pouquinho de cinza clarinho aqui dentro da polpa, né? Então é só passar. Não vou umedecer com diluente, porque também é pequenininho aqui, né? É uma área rápida de preencher. Então eu vou preencher com siena natural. Aí eu vou sombrear um pouquinho do marrom, né? Bem simples. E depois iluminar com branco. Eu dei uma aquarelada aqui na minha tinta, com aquela misturinha nossa, né, de diluente têxtil e aquarela silk, para a tinta poder deslizar. Preencheu com siena, aí é só escurecer um pouquinho o marrom. Ó, nesse calor, uma aguinha de coco, hein, gente? Eu tenho sempre aqui na minha mesa. Não posso ficar tomando muito, né? Com muito açúcar, mesmo sendo água de coco natural. Ele, né, tem açúcar. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas eu amo, gente. Sempre, quase todos os dias, eu tô com minha água de coco aqui em cima da mesa. Hoje não estou com ela, mas sempre eu tenho, porque é uma delícia. Nesse calor, água de coco, suco de laranja, suco de limão, é tudo de bom. Com marrom, nós vamos escolher algumas áreas para escurecer. Vem aqui devagarzinho, tá tudo úmido, então não é difícil trabalhar, né? Procure esfumar, não deixar a tinta parada. Aqui em volta, por trás também das patinhas.
você dá um toque assim especial para ele ficar bonito, né? Aqui atrás. Um pouquinho de marrom também. Aqui, que já dá aquele contorninho, né? Com o cantinho do pincel. Você já consegue fazer o contorno. Limpa o pincel aí no paninho, vem com isca de branco, um pouquinho de branco. E ilumina. Quase nem estou tocando, forçando muito, não, gente. A mão bem leve, só para dar uma luz, realmente, tá? Pode até fazer uns pelos nesse coco, não pode? Já tá muito liso. Os cocos tem uns cabelinhos, né? Então aí vem aqui embaixo, ó. Aquarela mais a tinta marrom. E puxa uns fiozinhos com o cantinho do pincel. Ou com zerinho. Eu já prefiro entrar com um pincel mesmo, né? O zerinho fica assim bem durinho. E assim fica mais soltinho. Pega a tinta no canto do pincel, tira o excesso e de baixo para cima, ó. Puxa uns cabelinhos um pouco aí. Não precisa de zerinho não, tá? Aí tá ficando mais simpático. Aí, né? Aqui também. Sai aqui, ó, uns pelinhos. E aqui a parte de dentro, aqui dentro, tá? Pode ir com uma mistura de cinza lunar e branco, bem clarinho, para imitar a polpa, tá? Sem segredos. E aqui também um pouquinho de tinta. Peguei branco e cena natural só para fazer esse acabamento aqui em volta, para não deixar sem pintura, né? É a beiradinha do coco. Depois é só contornar com marrom. As patinhas, eu ia falar mãozinhas, né? Me segurei. Porque eles são humanizados, né? Eles são uns bichinhos com cara de criança. Então eu falo mãozinha, rostinho, mas é bichinho, né? Então bichinho, patinhas. A parte
debaixo da pata, de todas, viu? Vale para todas as patinhas. Pode passar o rústico. Estou com o pincel número 2. E a parte... Ai, já sujei, gente. Oh, como é duro, canhota. Olha, ser canhota... Já eu limpo aqui. Os dedinhos são terríveis, né? E aí, aqui em cima marrom, com luzes brancas. Só, mais nada. Já eu mostro pra vocês como vai ficar. Aí aqui é só contornar com rústico. Eu vou pintar as outras, essas aqui, ó, do mesmo jeito. Rústico aqui dentro e marrom aqui por fora, um pouquinho de luzes. Ó, tem um pedaço de pata aqui também, tá? Vamos preencher. A nossa aulinha já está acabando, né? E eu quero mostrar alguns detalhes para vocês que eu fiz. Aqui no olhinho, né, que nós passamos azul inverno e branco, agora que tá tudo sequinho, com o cantinho do pincel número 2, pode fazer uns raiozinhos com azul inverno. Eu acho que fica mais bonitinho o olho assim, dá para vocês perceberem, né? E sobre as manchinhas, que agora tá tudo sequinho, também uma luzinha seca branca, ou branco não, pode ser o areia, aquela tinta que nós usamos. O areia é mais discreto que o branco, tá? Então é só iluminar, inclusive as patinhas, né? Sobre o marrom que nós passamos aqui, um pouquinho de areia para iluminar. Ó, aqui também as manchinhas. Mas assim, gente, é uma isca de tinta mesmo, viu? Não é para colocar muito não, porque senão vai cobrir tudo que a gente fez, né? No outro porquinho, gorduchinho também, ó. Luzes nas perninhas. E um apoio com azul Caribe embaixo dos pezinhos, né? Para eles não ficarem voando. Então, azul Caribe com um pouquinho só de branco. No demais, gente, fica aí o carinho de vocês para contornar com marrom, né? Em volta do porquinho, em volta do coletinho, das roupinhas, tudo eu contornei. Não contornei aqui, né? Pode deixar assim mesmo, mas se quiser, pode contornar com o próprio tijolo. E para finalizar nosso trabalho maravilhoso aqui do casal de porquinhos, separei um stencil muito bacana, escrito aqui, cozinha temperada com amor. Então eu vou transferir exatamente aqui no peito do avental, né, que vai ficar show. Não precisa ser exatamente esse stencil que eu estou usando. Vocês podem colocar love, amor, uns corações em volta, o que a criatividade mandar aí, tá bom, gente? Então, deixa eu pegar aqui a tinta para a gente esfumar. Então, nós vamos fazer as letras com rústico, pincel pituá, e esses detalhezinhos aqui do coração
da letra O, né? Aqui também, um pequenininho aqui em cima, com pink. Então, primeiro, retira a tinta da tampinha, descarrega todo o pincel, gente, num paninho aí do lado. E vem só com uma sujeirinha de tinta. Eu sempre falo e vou falar sempre. Se vocês colocarem muita tinta no pincel, vai vazar por baixo. E vaza mesmo, gente. Aí as letras ficam sem definição. Então, vai devagarzinho, não tenha pressa, movimento circular, né? Ó, tá vendo? Eu vou diversas vezes, mas assim, com calma mesmo, sem correria. Acabou a tinta? Pega mais, tira lá no paninho, bate bem. Eu fixei com a fita crepe aqui em cima para ele não se mover. E vamos com o movimento circular até o fim. Aí depois eu tenho outro pincel menor aqui, né? Onde nós vamos esfumaçar só os corações com pink. Vamos lá então, gente? É fácil, porém tem que ir com cuidado. Pronto. Agora vamos levantar para ver se ficou bonitinho. Ai, que graça, olha só. Sem borrão, as letras perfeitas, né? Prontinho, gente. Já tirei da madeira, olha que limpinho que ficou atrás, né? Isso é muito importante para a apresentação de um trabalho. Eu gostei, eu achei que ficaram bem fofinhos, bem gordinhos, né? Um avental maravilhoso. Espero que vocês pintem e fica aí sempre aquela sugestão. Eu pintei 2, né? Para passar o máximo de informação para vocês, mas vocês podem pintar um só. Bem aqui no centro, fica bem legal, tá? Aí dá para fazer 2 aventais. Tá bom, meninas? Agora sim nós vamos pro último vídeo, que são corujinhas, muito fofas também, vocês vão amar. Tá bom? Deixo vocês aí com carinho e até a próxima. Tchau, tchau. Beijinhos, tchau.